Foi só botar do aula, não, gente, que é isso? Meu Deus, Ítalo. Para com isso. Para, ó, Fernanda. agora, ó, tá gravando, viu? Lá vem a Tainá. Ah, pô, vamos lá, gente, ó. Agora, Por que vocês não teve aula segunda com a gente? Não, porque teve aquela missa. foi semana passada. Então a senhora tá no aula. Ah, perdendo a gente. Nós vamos ter que dar. Mas eu vim semana essa. Ah, porque era outro grupo, né? Calma, Laura, calma. Gente, vamos lá. Eu só retomando aqui com vocês. Se tiver alguém aqui, né, que pelo motivo da semana passada a gente teve a missa e tal, teve aula. Se alguém quiser se manifestar, fique à vontade, viu? Mas aí eu vou ficar retomando aqui com vocês os conceitos e aí fica de revisão para quem já assistiu a aula. Então vamos lá. Pessoal, estamos trabalhando o conceito de cultura. Cultura na perspectiva sociológica, em que a sociologia, os teóricos, os antropólogos, eles vão compreender a cultura como uma forma de analisar e conhecer as diversas sociedades, viu, Laura? Vou ficar conversando contigo aqui. Tu e o André Lucas aqui comigo. E aí é o seguinte, pessoal. Dentro desse contexto, nós temos análises sociológicas e antropológicas, né, desde muito tempo, ali do que seria a referência no estudo da cultura e de desenvolvimento social. A primeira referência que nós temos seria da antropologia evolucionista. Comentei com vocês já que essa teoria evolucionista, né, ela já é ultrapassada no sentido de que existem outras teorias que a descartam, viu, Laura? Que seria, na antropologia evolucionista, a ideia de que existe uma escala pré-determinada para a evolução das culturas. Então, as culturas passariam por estágios, haveria um desenvolvimento linear, né, para alcançar a civilização. É parte dessa ideia que nós temos aquele contexto, aquele conceito de eurocentrismo. É aqui, com base na antropologia evolucionista, William, que nós temos aquela ideia, né, aquela percepção antiga de missão civilizatória. E essa missão civilizatória, realizada pelos povos europeus, justificavam a colonização, posteriormente o imperialismo, certo? Nós temos duas críticas a esse evolucionismo, que seria aqui, em plano acadêmico, né, o erro de defender esse caminho linear, o desenvolvimento cultural, e no plano político, a crítica centrava no uso dessa concepção para justificar a colonização dos povos não europeus. Então, em uma primeira análise, aí é que eu reforço mais uma vez para vocês, na página 60 do livro de vocês, tem uma cronologia, né, Laura? Pessoal, deem uma olhada nessa cronologia. Eu já disse para todos vocês, mas não custa lembrar. Essa cronologia ela é bastante interessante, porque traz o entendimento, desde essa primeira visão aqui evolucionista, com Edward Taylor, até a gente passando por Franz Boas, Malinowski, Lévi-Strauss. Oi. Da teoria evolucionista, eu até comentei na aula que a gente teve sobre o positivismo, que acreditava que a sociedade evoluía do religioso para o metafísico e depois para o estado positivo. Sim, André Lucas, aquela ideia lá projetada pelo Augusto Comte, né? A teoria dos 3 estágios, em que haveria uma escala de desenvolvimento. Aqui, a diferença, no caso, é que justificava-se a colonização, a escravização, né, dos povos não europeus com essa ideia aqui do evolucionismo. Aí, voltando um pouquinho para cá. Nós comentamos já, Laura, e tu vai me dizer que tu vai estar como o exemplar, como a representante aqui das correntes da antropologia, né, e me dizer o que a gente comentou. Difusionismo cultural. Já. Fusionismo, culturalismo. Já.
Funcionalismo? Tá. Ó, a Laura está me Isso afirmando. daqui eu não lembro, não. Mas Estruturalismo e interpretativismo, que seria o que a gente vai comentar hoje. eu também não lembro dele. Aqui, né? É. Pois pronto. Aí é o seguinte, gente, só para retomar aqui, difusionismo cultural, né, seria a crítica, todos eles vão fazer uma crítica ao evolucionismo social, e o difusionismo, ele defende que a cultura é como um mosaico, ela tem uma origem, ela vai sendo difundida, certo? Culturalismo, pessoal, representante teórico, Franz Boas, tá bom? Franz Boas, e vai dizer o quê? Ó, cada cultura ela tem uma história particular, não é determinada, né? Cada sociedade ela constrói ou reconstrói a sua história a partir ali das suas vivências. Mas no caso, sem falar isso, eu acho que Franz Boas. Franz Boas, viu? Está aqui na página 64, viu, pessoal? Do culturalismo. E aí, gente, é aquela ideia de que o espaço geográfico que é ocupado influencia na cultura, a vegetação, os elementos, né? O clima, ele vai influenciar na Ele cultura. falou que os elementos naturais influenciavam para a história. Tanto que, se não me engano, não sei se foi a senhora que deu o exemplo, eu acho que da Grécia, que tinha toda aquela questão. Não foi a senhora, não? Não, da Grécia não. Eu sempre dou um exemplo mais simples. De uma grande civilização da Era que foi construída em um terreno plano. E aí tudo isso vai determinar as características, né? O exemplo que eu trouxe era mais simples, era aqui do Piauí, que é quente, que a gente toma banho muito. E na Europa, o clima é frio, não tem esse hábito tanto do banho, né? Seria a forma que o clima influencia na nossa cultura. E aí, pessoal, a gente avança aqui com o funcionalismo, certo? Esse funcionalismo, a referência vai ser o Malinowski. Bronislaw Malinowski. Gente, funcionalismo vai estar diretamente ligado à etnografia. Aqui no slide não tem, mas no livro de vocês, página 65, tem o contexto e o conceito, viu? Etnografia, também conhecido como observação participativa, certo? O Malinowski, ele vai trazer esse método de análise, Laura. E esse método de análise, ele busca compreender, por meio da observação e da participação, hábitos, as práticas, os costumes de determinada sociedade. Funcionalismo, que é o Malinowski, que é aqui, tá bom? Funcionalismo e o método etnográfico. Oi. Eu poderia fazer uma sugestão? É que se você apertar F11, você vai para a tela cheia. Fica melhor? Acho que fica. É o quê? Ficou melhor, André? Sim, sim. Fez muita diferença. É, não, por causa que a de baixo continua ainda aparecendo, mas... É, parece, eu não sei, eu tenho medo de apertar, eu não sei, eu acho que não sai, não. Mais tranquilo, já ficou um pouco maior. Ficou um pouquinho maior, né? Eu acho que eu não estou falando como que É porque eu acho que o objetivo era sair as barras aqui, né? Mas vamos continuar. Aí é o seguinte, pessoal. Os outros que eu queria comentar com vocês aqui, as outras correntes, são o estruturalismo e a corrente interpretativa. Estruturalismo vai ser representado por Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, certo? Então, ele vai analisar as estruturas, a linguagem, as regras das determinadas e variadas sociedades e compreender que, Laura, meio que existe um modelo inconsciente que é universal em todas elas. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo, aí agora eu vou ter que sair do F11. Vou compartilhar aqui com vocês um vídeo, pessoal, porque olha só para onde foi que Levi-Strauss andou. Pelo Brasil. Viu? Deixa eu ver aqui se vai. Fátima Bernardes. Faz tempo. O Claude Lévi-Strauss, anunciada ontem, motivou declarações e homenagens em todos os maiores centros. A morte do antropólogo Claude Lévi-Strauss, anunciada ontem,
motivou declarações e homenagens em todos os maiores centros mundiais de estudos das ciências humanas. E não é difícil entender por quê. O repórter Tônico Ferreira ouviu cientistas que explicam a importância do trabalho e das ideias de Lévi-Strauss. Foi o modo de vida desses índios brasileiros que provocou os primeiros passos de uma revolução na maneira de pensar a humanidade. O intérprete da mudança foi o antropólogo Claude Lévi-Strauss. Na década de 30, ele saiu de uma Paris cosmopolita e se embrenhou no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia. Esta antropóloga diz que, ao conviver com os Bororo, com os Inhambiquara e outras etnias, Lévi-Strauss chegou a uma conclusão inovadora. Que o modo de pensar dos índios é absolutamente idêntico ao nosso. E o que o Lévi-Strauss vai mostrar é essa universalidade do pensamento humano. Seja o pensamento dos povos selvagens, seja dos ditos povos selvagens, seja o pensamento dos ditos povos civilizados. A importância disso é mostrar que, na verdade, não se pode hierarquizar povos, hierarquizar culturas, como se alguns fossem superiores a outros. Foi Lévi-Strauss quem mostrou que as sociedades podiam andar por caminhos diferentes. Por isso, diz esta outra antropóloga, o encontro com os índios foi decisivo. Provoca nele uma defesa que ele vai levar até o resto da vida dele pela diversidade cultural, pela necessidade da existência de povos diferentes. Não é pelo direito da existência, é pela necessidade. Uma humanidade que seja igual, globalizada, todo mundo do mesmo jeito, comendo a mesma coisa, vivendo, não tem sentido. Isso é o fim do homem. E a antropóloga vai mais longe. A paisagem do Brasil Central também inspirou Lévi-Strauss e fez dele um pioneiro na defesa da natureza. Para o Lévi-Strauss, o selvagem, ele vive usando a natureza na medida em que ele precisa dela, só. E nós, chamados civilizados, destruímos o planeta. As ideias de Lévi-Strauss tiveram um forte impacto no pensamento moderno, principalmente em um momento muito importante do século XX. Foi depois da Segunda Guerra Mundial, após as atrocidades cometidas pelo nazismo, que propagava a superioridade de uma raça em relação às outras. Lévi-Strauss aproveitou a experiência que teve aqui com os índios brasileiros para combater todas as teorias racistas. Nesse sentido, o pensamento dele é absolutamente atual. Se a gente se lembra da dificuldade que a Europa enfrenta hoje com relação aos imigrantes e a discriminação de todos os imigrantes, o Lévi-Strauss vai mostrar exatamente que a discriminação não tem nenhuma justificativa científica. E aí, pessoas, deixa eu parar aqui. A morte do antropólogo. E aí, gente, meu Deus, cadê? Cadê o menino? Nós também é F11, Laura. Oi. Ai, que susto! Na parte que ele falou que... lembra que ele falou da aceitação dos imigrantes desde a Europa? Uhum. Aí aqui no livro ele fala assim, ó, que... Eita, como é que você vai falar o nome dele? Lévi-Strauss. Eu chamo Lévi-Strauss, Lévi-Strauss. mas os outros são Lévi-Strauss. Então, de Lévi-Strauss. Ele fala que a conjunta... Ele fala que a cultura é um conjunto simbólico que vai representar, na verdade, o povo. Vai representar uma totalidade de cidadãos. Então, eu acho assim, que quando a gente fala que a Europa ela tem essa dificuldade de aceitar imigrantes, significa que na cultura deles, em algum momento, foi inserida esse pensamento no qual acabou criando um preconceito, vamos dizer assim, um conceito errado sobre os imigrantes, ou então colocando eles em uma superioridade que eles acreditam estar, porque, como aquela senhora do vídeo falou, não existe uma sociedade que ela vai ser melhor do que a outra. Chega, ela falou que era dito um povo selvagem, dito um povo mais avançado, porque isso não existe. Então, está tudo relacionado com a cultura vai ser inserida naquela sociedade. E, Laura, quando ele se refere a essa questão dos imigrantes, ainda é reflexo do eurocentrismo. Ainda é reflexo.
né? E esse eurocentrismo ele vem sendo construído, né? Mesmo que as teorias elaboradas inicialmente tenham sido anuladas, digamos assim, né? A gente está estudando para efeito de conhecimento, ainda assim há esse desenvolvimento do eurocentrismo, que André Lucas, Júlia, gente, eu vi que chamando André Lucas porque ele fica aqui comigo, viu? Daniel, Eduardo, pessoal, né? Eu esqueci o que eu ia dizer. Então, eu vou falar um pouco aqui rapidão. Então, por exemplo, a senhora falou aqui que ainda hoje o eurocentrismo é colocado em prática, mas é aquela questão. A gente está aqui no Brasil e a gente acaba incorporando uma lei nova. Não é porque essa lei foi inserida agora que as pessoas vão começar a obedecer ela de imediato, porque tem que mudar a cabeça da sociedade. Sim. Porque não é que você mudou no papel, então, que você está tentando mudar, que as pessoas vão mudar. Porque as pessoas necessitam de tempo, a sociedade necessita de tempo, precisa de novas gerações para mudar aquela cabeça. Entendeu? Só que o que eu ia comentar, Laura, é que esse eurocentrismo, pessoal, ele está em um aspecto aqui teórico, que repercute na prática, que como você trata as outras pessoas de outras culturas, mas também em aspectos físicos, né? O eurocentrismo está ali no mapa mundi, né? Que você tem aqui, a Europa fica no centro, né? As análises que você vai fazer está sempre ali, a Europa no centro. Quando a Austrália está no centro, não a Europa. Não é? Já pensou? Né? A gente devia fazer dessa forma também, não é? Arrasaram ali, foram revolucionários. E aí, pessoal, então, com o Levi-Strauss, a gente vai ter essas ideias aqui, principalmente voltado para a questão das estruturas, né? De que há uma similaridade entre povos diferentes. E nesse contexto, ele vai analisar ali a proposta da diversidade cultural, tá bom? Diversidade cultural, em que elimina-se preconceitos, racismos, coisas do tipo. Aí a gente avança um pouquinho para a corrente interpretativa, que é do Geertz. Corrente interpretativa é do Geertz. Tem nenhum impacto. Clifford Geertz. O que vai aparecer aqui, né, como referência? Compreende a cultura como um sistema simbólico que confere sentido às práticas e às instituições sociais. Aqui no nosso livro, pessoal, na página 66, aparecem esses conceitos aqui do Geertz, e no primeiro parágrafo, né, tem aqui, ó, nessa perspectiva, a cultura é um sistema simbólico, uma complexa teia de significados. Deixa eu lá. Teia de significados, tecida pelos próprios seres humanos e da qual não podem se libertar. O seu representante é o Geertz, tendo ali como teórico base a teoria compreensiva de Max Weber, né? E para Geertz o comportamento humano é sempre simbólico, dependente de como os indivíduos percebem a si próprios e as ações que resultam dessa percepção. Um exemplo que nós temos aqui no nosso livro, gente, é muito semelhante àquilo que a gente estudou das ações sociais lá no Max Weber, em que as ações individuais, que afetam os outros, né, elas vão repercutir na sociedade. Aqui, quando ele fala de símbolos, signos, significados, é basicamente o interpretativo das ações que nós agimos, né, que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui tem que, como um jogador, um torcedor, está lá no estádio de futebol, como ele deve agir. Se a gente traz aqui para o nosso âmbito escolar, como um aluno em sala de aula ele deve agir. Né? São as ações esperadas socialmente por determinado, por cada indivíduo. Então, aqui, como é que é o nome dele? Geertz. O Geertz, ele vai se voltar, ele foi influenciado por Max Weber, ele foi influenciado pela a visão das ações sociais do Max Weber. Sim, sim. Tanto que a teoria do Max Weber, pessoal, ela é chamada como compreensiva porque ela é interpretativa das ações sociais. E aí, ó, corrente interpretativa. Só que aqui vai estar voltado, Laura,
para a questão de símbolos, signos e significados referentes às nossas ações, né? O que espera-se que cada indivíduo, que cada grupo social faça ou reaja perante a sociedade. Aí é o seguinte, pessoal, aqui no slide nós temos uma síntese do nosso livro, tanto que é do próprio material. Então, não necessariamente ele vai seguir a exata mesma ordem aqui, porque ele vai trazer de outra forma, uma outra organização, digamos assim. Aí vamos... Eu coloquei já no chat da turma. Eu coloquei, não coloquei, pessoal? Das duas vezes que teve, eu coloquei, mas eu posso até colocar hoje de novo, se quiser pegar. Coloquei. Aí, pessoal, ó, aqui a gente dá continuidade com os conceitos de etnocentrismo e relativismo cultural. Etnocentrismo, vocês também conhecem, não é, pessoal? O que é o etnocentrismo? Tem até aqui, ó. Vai, Laura, lê aí. O etnocentrismo é uma forma de discriminação preconceituosa ativada pela consideração das próprias práticas, crenças, etc. Como as únicas corretas. Como únicas corretas, né? Aqui seria, por exemplo, uma defesa muito forte, né, da sua cultura, das práticas, das crenças. Isso gera um etnocentrismo, tá bom? A sua etnia fosse melhor que as demais. E aí o grande problema está aqui, ó. Quando esse estranhamento, que no caso aqui, né, se você tem essa visão etnocêntrica em relação ao diferente, se transforma em repúdio ou na afirmação da própria cultura como superior. Aí trata-se de um comportamento etnocêntrico. Pessoal, não vão confundir etnocentrismo com etnografia, viu? Etnografia é o método de observação em que o antropólogo está ali vivenciando as práticas de determinada sociedade. E o etnocentrismo seria meio que esse repúdio e uma afirmação de superioridade da sua cultura, que resulta, ó, pessoal, em uma xenofobia, preconceito, discriminação. Beleza? Na Inglaterra. Gente, é incrível como esses conceitos, eles não... Né, ou melhor, com essas atitudes, né, parece que cada vez mais elas se ampliam. Gente, relativismo cultural. Eu fiz essa pergunta em todas as turmas e o bom é que eu tive as mesmas respostas. Gente, o relativismo cultural, ele é positivo ou ele é negativo? Positivo. E aí? Acho que eu vou reformular minha pergunta, Laura. Vai, André Lucas. Vai, André Lucas, seu momento. Olha, eu vou dizer que ele é positivo. Positivo, né? Júlia, é porque eu acho que eu dei um spoiler da resposta, Júlia. Eu ia perguntar era se, quando dizer que algo, né, apresenta um relativismo, é positivo ou é negativo. Aí os meninos disseram, é relativo, professora. Hã? Eu acabei que deu spoiler, Júlia, porque eu já falei do relativismo cultural, né? Que eu acabei perguntando, lendo aqui o slide. Gente, vamos lembrar disso. O relativismo cultural, sim, né? Ele é uma visão positiva, porque ele respeita as diferentes formas de cultura. Relativismo cultural, ele é uma contraposição ao etnocentrismo, tá bom? Aqui há um respeito, né, a essas manifestações que são diferentes em cada sociedade. Uma postura relativista defende a produção de novas ideologias que respeitem e valorizem a coexistência da diversidade cultural. Coexistência da diversidade cultural e que se tornem modelos alternativos a todas as formas de intolerância. Aí, olha só que interessante, ó. A gente pega o gancho do relativismo cultural, o que seria essa postura relativista, aqui a produção de novas ideologias, e a gente vem analisar aqui, ó, o que seria, então, essa proposta de ideologia. Tudo isso daqui eu comentei com os meninos no sábado,
né? Teve uma turma que eu consegui avançar, acho que foi a turma da Júlia. Então, ela comentou isso na A, mas não foi nem desse assunto, ela estava falando de outra assunto. Foi de outra temática, né? Foi isso não é ideologia, aí vocês explicaram. É porque, de algum tempo para cá, o termo ideologia ele vem sendo visto de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, ou como uma acusação. Hein, André Lucas? André Lucas, essa sua ideologia, não sei o quê, você está sendo, né, defendendo ideologia. Aí tu me disse assim, oxe, tô mesmo, né? Todo mundo tem uma ideologia. É minha ideia, uai. Claro que eu tenho. Óbvio, né? Todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem uma visão de mundo, ideologia é isso. Foi, Gisela. A Gisela disse que dependia, não foi? E que é relativo, não foi pessoal. É porque, Júlia, Gisela, a turma de vocês, eu tive aula no sábado. E aí, quando a Laura, a gente não teve na segunda. Aí eu estou fazendo um flashback com vocês e avançando aqui com a turma da Laura. Aí vamos lá, ó. Aqui nós temos 3 visões de ideologia. Quem foi aí no sábado que comentou comigo isso daqui, ideologia como falsa consciência? Foi a Ponira, foi? Ou foi a Gisela? Não me lembro mais. Ah, não, foi com a Amanda, foi ontem. É mais lá na frente, Laura. Já era um conceito de ideologia. Tá aqui, ó. Ideologia, visão de mundo. Aí vamos lá, ó. Essas 3 perspectivas de ideologia. A primeira é uma convicção filosófica, ou religiosa, ou política, que dá embasamento aos nossos pensamentos e atitudes. Já diria Cazuza. Eu começo e tu complementa, Laura. Vai, ideologia. Quem é que vai complementar? Vai, André Lucas. Ideologia. Eu conheço a música, mas não lembro mais a letra. A Gisela respondeu. Quero uma para viver. Exatamente isso. Gente, a ideologia ela é filosófica, é religiosa, ela é política, é tudo aquilo, é um princípio. Na consideração até as teorias são ideologias, porque tem várias É teorias. tudo, Laura. Tudo. Gente, qualquer posicionamento que nós temos é uma ideologia. Por exemplo, entendeu? Então, um exemplo. Se a gente estiver aqui falando de alguém, aí se ela tem um posicionamento, tipo, eu achei que isso que ela fez não foi legal. Isso é uma ideologia, porque a gente não dá com o seu pensamento. Aí a gente só não pode confundir, nesse aspecto aqui, ideologia com, sei lá, questão de liberdade de opinião ou de expressão, né? Mas a ideologia, no caso, é aquilo que você acredita que você segue, que vai nortear as suas atitudes, tá bom? Isso, Júlia, bota o nome do livro aí para a gente ver. Eu dei até um ok, concordo. Não, Júlia está dizendo que está lendo um livro que afirma, né, que muitas palavras são banalizadas por essa geração. Esse da ideologia, na verdade, se tornou meio pejorativo a partir de um viés político, né? A partir de um viés político, como uma crítica, fulano tem ideologia tal, né? O fulano tem uma ideologia. Aí é bom que a gente tenha cuidado, né, com essas afirmações. Aí aqui, é porque eu estava olhando se tinha cor do expedito. Ideologia como uma falsa consciência. Essa daqui é a Amanda, a gente ficou no debate, a Amanda, lá na outra turma ontem. Para o pensador alemão Karl Marx, ideologia é o conjunto de representações falsas e invertidas, aí calma, da realidade social que garantem a conformidade, eu passando o dedo pensando comigo, estão vendo, né? A conformidade da classe trabalhadora aos valores estabelecidos pela classe dominante. Ficou claro, pessoal? Deu para entender? Deu? Por que ele fala aqui, né, da ideologia como uma falsa consciência? Essa falsa consciência
ou esse processo, esse entendimento da ideologia, está associado diretamente com o conceito de alienação, não é não, Laura? A classe trabalhadora, ela vai compreender, ela vai aceitar essa ideologia da classe dominante por meio da alienação. Eu sempre acho que é o Marx, sempre pode pensar logo em luta de classe, pela alienação, que pronto, ganhou a questão. Gente, O Marx não sai dessa. é porque, assim, esses pensadores mais clássicos, ó, Durkheim, Weber e Karl Marx, a gente estudou lá no começo do ano, eles têm um método de análise social, não é? E o método de análise deles vai permear toda a sua teoria. No terceiro ano, eu estava trabalhando com os meninos religião e sociedade. E essa temática da religião, ela também aparece nesses três pensadores. Para Durkheim, por exemplo, a religião ela vai ser aquilo que mantém a coesão social. Ela é uma instituição social. Ela busca trazer uma harmonia. Para Max Weber, vai estar associado uma racionalização já ali na modernidade. A gente viu isso daí, não viu, não? É no segundo ano? Não, acho que é no segundo. A questão da ética protestante, associada diretamente ao desenvolvimento do capitalismo, né? Que está voltado para quê? Ó, ação social, a minha moral, os meus hábitos, alguns costumes. E o Karl Marx, ele vai dizer que a religião é o ópio do povo, né? Vai dizer, André Lucas, a reação do André Lucas foi ótima, que a religião ela é o ópio do povo, né? Por quê? Porque ela também ela vai estar inserida nos mesmos elementos e críticas que ele faz à sociedade, como se fosse também uma conformidade, um conformismo em relação àquilo que você vive, né? Aceitar o âmbito que você está inserido ali da classe trabalhadora, por exemplo, né? Aceitar as demandas, ou aquilo lhe aliena, né? Aquilo lhe mantém alienado e lhe impede, por exemplo, de realizar a sonhada luta de classes, né? Segundo Karl Marx, viu? E aí, só para a gente fechar aqui, que agora eu vou ficar igual em todas as turmas, ideologia como visão de mundo. Aqui nós vamos ter o Gramsci, viu, pessoal? Gramsci. As ideologias são concepções de mundo, formas culturais compartilhadas por grupos que atribuem sentido às suas experiências. E tá aqui, ó, Laura, pessoal, na página 70, ideologia como visão de mundo, que é esse tópico aqui, viu? Na turma da Júlia, eu cheguei até a apresentar esse slide, e aí na próxima aula a gente continua, viu? As ideias de Gramsci, o que seria esse preceito da ideologia, como dominação, hegemonia social e contra-hegemonia. Beleza, gente? Aí aqui, ó, só para ir passando o slide, para a gente ter uma ideia do que a gente vai comentar ainda. As faces da cultura, cultura popular, cultura erudita, que isso aqui vocês já trabalham na arte, e a cultura de massa, que é só uma revisão do que a gente trabalhou ano passado, viu? Com o conceito lá de indústria cultural, lembram? Ó, indústria cultural, alienação, massificação, beleza? E ajudou tanto para a redação. Aí, ó, internet, indústria cultural, viu? Aí a gente fecha com essas ideias aqui, o capítulo, tá bom? A ideia de tribos urbanas também. Pois é isso, gente. Tranquilo? Tranquilo, André Lucas? Júlia, Antônio. Menino, cadê a Ponira? E a Ponira, tu tá almoçando, né? Já conheço quem estão aqui no celular. Hein? Emily, a Emily não falou comigo. Eu miro, acho que ele tá almoçando também. A gente quer ver, tá? Olha que bonito. Rapaz. Ela ouviu o nome dela, ela correu. E a Ponira, se tu não levantar a mão agora... Olha. Eu tô aqui, certo, muito bem, eu vou botar um coração. Pode sim, Lara. Tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau. Olha, a Gisela tá te defendendo, hein, a Ponira, mulher, que tu curtiu um comentário aí. Tchau, meninas e meninos.
Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau, Lara. Minha gente, a Lara vai me deixar sozinha. Ei, mulher. Tchau. Até a próxima.